Gente, vamos lá. Vamos iniciar aí, então, a nossa correção, tá? A gente quer realmente conversar já sobre o gabarito. Vamos lá, gente. Vamos, então, à nossa primeira questão aqui. Uma questão que falava sobre processo de formação de palavras. Uma questão aí que já estava dentro da proposta do que a gente já imaginava, né, como um conteúdo para a prova da IA. E pediu o seguinte: assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma do processo de formação da palavra adolescentemente. Se a gente for pensar na palavra adolescente, vamos primeiro pensar nisso aqui, ó, adolescente, tá? Que a gente sabe que está tendo um mente aqui, que já é aquilo que a gente chama de sufixo aí adverbial, beleza? E aí, olhando para isso, você tinha o seguinte, ó, classifica-se como hibridismo? Não, porque hibridismo a gente precisa ter pelo menos o quê? 2 radicais. Não era o caso do adolescente tendo... Na letra B, dá-se por sufixação. Sim, esse mente ali, lá vou eu pintando, né, os slides. Esse mente aí, ele está sendo acrescentado aí a palavra adolescente, o adjetivo adolescente. Já formado, o próprio adolescente já é formado pelo sufixo NTE, ok? E ainda assim a gente acresce a ele o sufixo adverbialmente. Então eu tinha um adjetivo adolescente que, ao acrescentar o sufixo formador aí de advérbio mente, a gente tem uma derivação por sufixação. Na C, não havia também derivação parassintética, tendo em vista que a gente não tinha aí um prefixo, tá? E na letra D, não tínhamos um caso de derivação imprópria. Na próxima, a gente tem aí uma questão que fala sobre advérbio, locução adverbial. Vamos lá, ó, assinale a alternativa em que há um advérbio, locução adverbial exprimindo circunstância de tempo. Então, ele pede, ou melhor, em que não há, né? Em que não há. A gente vai observar aquela que não apresenta nenhuma ideia de tempo. Vamos começar aqui pela letra D, né? Os trabalhos foram realizados concomitantemente. Concomitantemente traz essa ideia aqui temporal, né? Na letra C, provavelmente viajarei para o Rio de Janeiro nas férias, durante as férias, né? Traz uma ideia de tempo. João, naquela ocasião, esse naquela ocasião já dá uma ideia de tempo também, né? Lá naquele momento, teria aproximadamente 20 anos. Enfim, a gente consegue observar a ideia de tempo nas 3, B, C e D. Já na letra A, os resultados dos exames chegaram muito atrasados ao laboratório. Demasiadamente atrasado, ou seja, aqui nós temos uma ideia intensificadora, não há uma ideia de tempo, né? Portanto, gabarito letra A. Show de bola. Questão agora, ó, de número 3. Vamos lá, questão de número 3. Leia, a lembrança da infância. O que a gente está fazendo, né? O que a gente combinou? Quando a gente perceber esse leia, a gente vai logo para o enunciado da questão, né? Assinale a alternativa que marca a presença de objeto direto em uma sentença e objeto indireto em outra. Gente, nessa número 1 aqui, ó, a lembrança da infância despertava. Quando a gente tem esse despertava, esse despertar aí, ó, ele é um verbo do tipo transitivo direto. Quem desperta, desperta alguma coisa. Despertava o quê? A minha alegria. Então, a gente sabe que o número 1, já tínhamos aí, ó, um objeto direto. E ele queria um objeto direto e um objeto indireto. Quando a gente chegava à letra 2, foi ótimo. O número 2, abraçou a todos da família com muita emoção. O verbo abraçar, olhem sempre para as questões aí de regência, tá? Quem abraça, abraça alguém. Prof, mas aí apareceu a preposição a, mas ainda assim, o meu verbo abraçar, ele é um VTD. Quando eu olho para o meu complemento verbal e mesmo com um verbo transitivo direto dentro do contexto da minha frase, apresentando uma preposição, é porque esse a todos aqui era um objeto direto preposicionado, mas não deixávamos de ter aí um objeto direto. Gente, a letra tá saindo horrível porque tô com a ponta da borrachinha aqui, vocês sabem que eu tenho uma louca dificuldade com isso, né? E na 3, tudo naquele local ficou reduzido a cinzas. Esse aqui do tudo naquele local ficou reduzido a alguma coisa. Não era um objeto indireto, tendo em vista que essa expressão preposicionada não complementava ali um verbo, complementava o quê? O nome reduzido, tudo bem? E na 4, aspiro a um momento. Por isso que eu nem vou colocar aqui, eu vou colocar as que tem verbo. Por quê, Fabi? Porque já que ele perguntava sobre objeto direto e objeto indireto, né? O verbo aí aspirar, aspiro a alguma coisa. Por quê? Porque é aspirar no sentido de desejar, almejar. Quando é aspirar no sentido de desejar, almejar, ele é um VTI,
um objeto indireto. Então eu tinha o seguinte, ó, eu tinha objeto direto na 1? Tinha, mas na 2 eu tinha objeto direto? Não. Eu tinha objeto direto na 2? Tinha. E na 3, eu tinha um objeto indireto? Não, tinha um complemento ali de um nome, né? Na letra C agora, na 2, eu tinha objeto direto? Sim, o a todos, o objeto direto preposicionado. E na 4, eu tinha objeto indireto? Sim, há um momento aí. Então, gabarito, letra C. As regras de acentuação sistematizam a leitura das palavras portuguesas, especificando a posição da sílaba tônica, o timbre da vogal e sua nasalização. Como se pode ver na palavra, e aqui a gente tinha a palavra cânhamo. Tá bem apagadinho aqui, ó. Era cânhamo mesmo, né, galera? Então, ó, eu tinha isso aqui, ó. Cânhamo. Beleza. Vocês poderiam conhecer essa palavra? Não. Confesso aqui, ó, que nem eu mesma fico falando sobre cânhamo no meu dia a dia. Mas vamos lá. Assinale a alternativa em que a palavra ali, presente, deve ser acentuada pelo mesmo motivo. Olha que legal. Ela é uma proparoxítona. Você tinha dúvida disso? Claro que não. A palavra já vinha acentuada, você sabia que era proparoxítona. Acontece que nesse momento você precisava olhar para a nossa aula lá, que eu chamo de prosódia. Nessa letra A gente tinha misantropo, que é uma paroxítona, não é uma proparoxítona. Aí você olhava para esse... É trânsfuga? É transfuga? Não sei. Você olhava para a letra C, ciclope. Ciclope é uma paroxítona. Na letra D, avaro. Então você tinha nas letras A, C e D palavras paroxítonas. Mas na letra B, por um processo aí, caso você não conheça a palavra, tá? No processo de eliminação ali das outras, tá? Você falava ali de trânsfuga. E aí já tem gente falando, poxa, mas a acentuação é prosódica diferente de acentuação gráfica. Mas olha o que ele fala no enunciado. Ele fala sobre posição da sílaba tônica, ele fala sobre timbre da vogal e sua nasalização. Então, e aí ele fala... Onde a palavra deve ser acentuada? Na letra A, na letra C, na letra D, nenhuma delas recebe acento, apenas na letra B. A Marina aí na área. Vamos lá. Assinale a alternativa correspondente à frase em que ocorre o uso incorreto da conjunção. Letra A. Essas joias são raríssimas, é preciso conservá-las com todo cuidado. Na verdade, o que a gente tem aqui é o ponto e vírgula, né? Separando aí, não tem a conjunção, a gente tem orações assindéticas, não serve. Letra B. Diga-lhe que abre imediatamente a janela, que eu estou com calor. Vale a pena a gente comentar que esse que aqui, depois do diga-lhe que abra imediatamente a janela, ele tem um valor explicativo, né? Uma coordenada explicativa e tá pra gente enunciando aí a presença da vírgula graças a essa ordem implícita, diga-lhe que abra, né? Letra C. A roda foi criada para facilitar a vida do ser humano e, portanto, ela correspondeu a esse objetivo. Qual é o grande lance aqui? A gente tem a conjunção e o portanto. Para que a necessidade das duas? Não é necessário, né? Uma vez que o ele pode assumir esse valor conclusivo, né? Pode assumir outros valores semânticos e o portanto, ele só estaria aí fazendo essa redundância. Sendo assim, gabarito e letra C e na letra D, né? Nenhum problema com o uso de senão adversativa aqui, tudo bem? E em elipse aqui o verbo, né? Senão para o elevador, perfeito. Tinha tipo a partida de vôlei corria bem para o time da casa, mas para o levantador. Isso perfeito. aí. Gabarito, letra C. Vamos que vamos. Próxima questão aí, ó. Questão 6, Omena. Vamos nessa. Questão de número 6 diz assim: assinale a alternativa em que a conjunção e coordenativa adquire sentido de consequência, né? Então a gente vai analisar aqui uma relação de causa e efeito. E aquela que introduziu o efeito vai ser a nossa resposta. Na letra A, tinha pedido tanto à filha que se calasse por extrema necessidade do emprego, e ela despejou 1000 palavras verdadeiras que fossem sobre o patrão. Então aqui a gente vê uma ideia mais adversativa, né? Porque ele pede para a filha se calar, porém ela despeja 1000 palavras, né? Ela faz assim o oposto daquilo que é pedido. Então a gente elimina a letra A. Na letra B, pelo caminho planejava suas ações, iria à floricultura, levaria flores, decoraria um belo poema e também o declamaria em voz alta diante dela. Então a gente vê uma sequência aqui de ações. Esse E traz uma ideia
aditiva para o texto, então não há uma relação de causa e efeito. É só o fluxo aqui, né, das ações. Já na letra C nós temos: eu aguardava quase sem respirar o final da cena. Cometesse o herói um pequeno deslize e todo o mundo seria destruído. Então, ó, se a gente analisar aqui o aspecto temporal, em termos lógicos e semânticos, o que acontece primeiro na linha do tempo? Primeiro, o herói ele comete um deslize e, consequentemente, todo o mundo será destruído, né? Então essa é a ideia. Então este E traz uma ideia de consequência, portanto a letra C é a nossa resposta. Na letra D, imaginei-a olhando para trás, pedindo-me perdão, dizendo-lhe que me amava e muito me amava. Não há essa ideia de consequência, né? Ou seja, só há uma continuidade aqui do que foi dito anteriormente, realçando a ideia de que a pessoa era amada. Portanto, gabarito letra C. Vamos lá. Próxima questão aí, ó. Assinale a alternativa em que há uma oração subordinada substantivo objetiva direta, ou seja, é aquela que vai ter ali na nossa oração principal um sujeito e um verbo do tipo transitivo direto. Aí a gente tinha aqui na letra A, ó. Ninguém sabe qual será o conteúdo da avaliação de legislação. Então, ó, ninguém sabe o quê? Isso. E aí, qual será o conteúdo da avaliação de legislação? Se eu tenho aqui um sujeito simples, mais um verbo do tipo transitivo direto, a minha outra oração só pode ser o quê? Uma objetiva direta, gabarito letra A. Rapidamente falando, a letra B, os animais os quais se alimentam de plantas, era uma oração adjetiva restritiva. Na letra C, foi resolvido isso. Olha o que estava faltando na nossa oração principal aqui, um sujeito. Portanto, a outra oração é subjetiva. E na letra D, olha o que a gente tinha aqui, ó. A esperança é isso, a esperança é que o comércio aumente. Ou seja, a gente tinha um sujeito mais um verbo de ligação, portanto, uma oração substantiva predicativa. Só faltou eu jogar um gol agora no final, né? Gol! Porque eu fui tão nessa daqui. Vamos nessa. Número 8 diz assim: as ondas amarguradas encostam a cabeça nas pedras do cais. Até as ondas possuem uma pedra para encostar a cabeça. Eu, na verdade, possuo todas as pedras do mundo, mas não descanso. No texto Murilo Mendes, né, nosso modernista, diz: a linguagem literária do texto pode ser traduzida na seguinte ideia. Vamos analisar brevemente o que o texto propõe. As ondas amarguradas encostam a cabeça nas pedras. As ondas amarguradas descansam, certo? Uma pedra para encostar a cabeça elas têm, perfeito? Até as ondas têm. Esse até marcando, né, a pressuposição. E depois diz: eu, na verdade, elemento na verdade, ó, eu, na verdade, possuo todas as pedras, eu tenho tudo, ou seja, eu poderia descansar, mas a conjunção que vai introduzir a ideia mais forte, né? Mas eu não descanso. Sendo assim, olha o que diz a letra A. A abundância material não necessariamente se coaduna com a ideia de remanso. Isso é, embora tenha todas as pedras, embora tenha todo o subterfúgio, todo o material para descansar, essa abundância não significa, de fato, o remanso, né? Não significa, de fato, o descanso. Não é uma questão tão difícil, mas é preciso olhar esses recursos gramaticais, beleza? Gabarito, portanto, letra A. Próxima questão, questão de regência. Omena? Vamos nessa. Ó, assinale a alternativa que apresenta a regência incorreta. A letra A diz: a descompostura da autoridade ansiava-o por demais. O verbo aqui ansiar, ele é considerado verbo transitivo direto, né? Ansiava-o. Esse o aí exerce a função de objeto direto do verbo ansiar. Ok, a letra A está boa, né? E aí, legal, Omena, desculpa aqui te cortar, porque o pessoal, mas não poderia ansiar por alguma coisa, mas o por demais estava ali. Exato. Não tem problema quando a gente utiliza o ansiar, colocar realmente esse complemento, né? Ansiava muito, né? Isso. Entra aqui como intensificador, já introduzido pela preposição por, inclusive, né? A letra B, meditava numa resposta à altura da ofensa recebida. Meditava em quê, né? Numa resposta, meditava em algo, enfim. Já a letra C, né, que é a pegadinha principal, as luzes da cidade embebedou-os de beleza, na realidade deveria estar escrito as luzes da cidade embebedou-os com beleza, né? A preposição que deveria ser utilizada aqui é a preposição com.
Até existe a possibilidade de nós usarmos a preposição de se for embebedar-se, né, pronominal. Aí Legal. poderia ser embebedar-se de, embebedar-se com. Porém, não é o caso aqui. Não é um verbo pronominal, portanto, a estrutura correta seria embebedou-os com e não embebedou-os de. Então, o erro está aqui na letra C, gabarito letra C. Embaiou a espada pelo peito, embaiou o quê? A espada, né? E essa espada passou por onde? Pelo peito ali do inimigo. Portanto, a nossa resposta é gabarito letra C. Beleza? Assim, as pombas. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra, enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais. Apenas raia sanguínea e fresca madrugada, e à tarde, quando a rígida nortada sopra, aos pombais de novo elas, serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Também dos corações, onde abotam os sonhos, um por um, céleres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais, as pombas voltam, e eles, aos corações, não voltam mais. Assinale a alternativa correta sobre a tese. Quando ele coloca a tese aqui, é basicamente a defesa, né? O tema central de que trata o soneto. E diz assim, letra A, a passagem da adolescência para a vida adulta favorece o aprimoramento dos sonhos. Na verdade, na adolescência seria o espaço perfeito para o sonho. E quando você vai para a vida adulta, né, os sonhos têm essa interrupção, né? Mas aos pombais, as pombas voltam. Eles aos corações não voltam mais, eles saem, portanto. B. A adolescência dá vazão aos sonhos, sem, no entanto, aferrar-se à ilusão da realização deles. E é justamente o que dizem esses tercetos. Aliás, eu fiquei indignada deles não terem separado aqui, né? E aí diz, nesses tercetos, justamente, está a ideia de que na adolescência as asas soltam, fogem. Isso é, aqui é uma metáfora para a condição de sonho que é mais propícia na adolescência. No entanto, essa condição de sonho não volta assim como as pombas voltam para o pombal, né? Nesse sentido, a adolescência seria o espaço da liberdade, portanto, não necessariamente precisa que o sonho se realize, mas é um espaço propício ao sonho, né? Sendo assim, a gente foi aqui com a letra B. A adolescência dá vazão aos sonhos, é o espaço do sonho, mas não necessariamente é obrigatório que sempre se sonhe. Gente, quando a gente tem aí a primeira, ó, nas festividades de final de ano, morro de medo dos fogos de artifício. Aquela expressão morro de medo muito conhecida como que o exagero, você não vai estar morrendo, você só vai estar com muito medo. Então aqui, ó, número 4 era um caso de hipérbole. O rio era um bicho que de repente embrabecera. O rio era um bicho, eu ainda dou aquela dica, né? Geralmente a metáfora ela vem por meio ali de uma frase com verbo de ligação. Era como um bicho. É uma metáfora aí, uma comparação implícita. Então, número 2. Nesse 4 e 2, a gente já achava gabarito letra A. E na 3 ali, ó, são muitos os desabrigados que necessitam de um teto para viver. De um teto para viver está no nosso material de língua portuguesa, exatamente essa expressão, que é uma metonímia. Então, 4, 2, 3. E o meu corpo é como uma fogueira. Aqui a presença do nosso conector comparativo, portanto, comparação. 12ª questão. Ótimo, uma questão padrão, né? Fez tudo porque eu conseguisse realizar meus sonhos. Quero chamar a atenção sobre o valor de conjunção. Se você vai desavisado, vê esse porquê imediatamente marca o quê? Causa, né? Tem porquê, é causa. O que a gente tem? A gente tem o fez tudo, né? Beleza, é um fato. Só que aqui, veja o tempo verbal e veja o modo, né? Fez tudo porque eu conseguisse realizar meus sonhos. Aqui tem um valor hipotético nesse conseguisse, né? Fez tudo para que eu conseguisse, a fim de que eu conseguisse. Nesse sentido, não é factual que se conseguiu realizar os sonhos. A gente foi de ser, né? Foi de finalidade. Tudo bem? Agora vamos aí, ó, para mais uma questão, de novo envolvendo aí um pouquinho de pronúncia, prosódia. E novamente
havia aqui muitas palavras que poderiam ser consideradas um pouco mais complicadas para vocês lá no nosso material, tá bom? Então, mais uma vez, você conseguia fazer aí bem. Algumas pertencem ao nosso dia a dia, montanha, mesa, escritor, isso tudo bem, né, gente? Mas pudico, ruim, recorde, condor, ureter, mister, cateter, tudo isso tem lá no nosso material. Então, vamos lá. Assinale a alternativa em que todas as palavras assumem a mesma classificação quanto à posição de sílaba tônica, ou seja, todas elas são oxítonas, todas elas são paroxítonas, todas elas são proparoxítonas, era isso, tudo bem? E aí a gente tem o seguinte, ó, na letra A, ureter, oxítona, mister, oxítona, mas o dispar. Puxei até um R aqui, dispar. A convivência com algumas... Vai ficar feliz. Dispar. Deixa eu manter a minha carioquice aqui, ó. Dispar era uma paroxítona e cateter era oxítona. Então, a letra A já não podia ser. Na letra B, condor, oxítona. Pudico, paroxítona. Então, também já não podia ser. Ruim era uma oxítona e recorde paroxítona, né? Na letra C, rubrica, paroxítona. Solstício, que a gente até fala solstício de verão, né? Esse ti aí, ó, paroxítona. Pletora, paroxítona. E obriga, paroxítona. Prof, nunca nem ouvi essa terceira palavra aí. Tá tudo bem, vamos supor que você realmente nem soubesse aí que essa pletora ali era paroxítona. Você ia para a letra D. Escritor, oxítona. Montanha, paroxítona. Então, fazia com que você marcasse aí a letra C. Olha lá, 14ª questão. Legal, legal. Essa questão aqui é interessante porque diz assim, assinale entre as alternativas abaixo, aqui contém um texto com temática divergente, com tema divergente, né? Tanto a Fabi quanto eu, a gente sofre, né, com essa Wacom aqui, que não é Wacom, com temática divergente da que se apresenta no texto a seguir. Vamos entender. Aqui a gente tem um trecho de Gregório de Matos, beleza, e diz assim, goza da flor da mocidade, que o tempo trota a toda ligeireza, o tempo passa a toda ligeireza e imprime em toda a flor a sua pisada. O tempo deixa marcas. Ó, não aguardes que a maduridade te converta essa flor, essa beleza em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Essa gradação aí famosa. Letra A. Esta vida é uma viagem, apenas eu estar só de passagem. Efemeridade, fugacidade, tudo tranquilo. B. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios. Em que espelho ficou perdido a minha face? Fugacidade, efemeridade da vida, né? O não reconhecimento do eu lírico. C. Sou uma pessoa de dentro para fora. Minha beleza está na minha essência e no meu caráter. Acredito em sonhos, não em utopia. Sou isso hoje, amanhã já me reinventei. Eu quero dizer que é bem verdade que essa parte final do sou isso hoje, amanhã já me reinventei, tem um caráter temporal. No entanto, qual é o cerne? A temática aqui em questão não é em si o caráter temporal, mas é especialmente a mudança do indivíduo. Porque diz, ó, sou de dentro para fora, a minha beleza está na minha essência, no meu caráter. Então, o que se quer dizer aqui não é sobre o tempo, mas sobre o que se é, né? Sobre o que esse sujeito defende, sendo assim, a gente foi de gabarito, letra C. Na D, esse tarde demais é uma expressão cruel, tarde demais é longe a beça, né? Não é lá que devemos deixar florescer nossas descobertas, é mais uma atenção para o tempo passado, tudo bem? Gabarito C. Marque a alternativa em que haja somente substantivos sobrecomuns. Então, aqui você consegue eliminar rapidamente algumas opções. Por exemplo, na letra A nós temos jacaré. Jacaré macho, jacaré fêmea, então é substantivo epiceno, então já vou mandar para o espaço a letra A. Na letra B, o Marte, a Marte. Já seria uma boa possibilidade para você eliminar a letra B, pois seria comum de dois, né? Comum de dois gêneros. Então, tchau para a letra B de bola. Na letra C, o camarada usou aqui condor de novo, né? Usou na questão anterior, usou aqui novamente. É um animal, né? Uma ave, então também vai ser epiceno. Sobrou a letra D. Membro, o gênio, o defunto. Portanto, gabarito letra D, sem mais nem menos, é a nossa resposta. Próxima questão aí, assinale a alternativa em que não há oração coordenada. Segue aí, Homena. Então vamos lá. Assinale a alternativa em que não há, né? Não há oração coordenada. A gente percebe que muitas questões é não, que não há, que não sei o quê. Sempre aparece o não aqui, verdade. né?
Então, olha só, que ideia é essa que chega descalça, cabelos ao vento, peito desnudo, que desacata tudo e me vira às avessas. Então você já encontra uma aqui, né? E me vira às avessas. Então você elimina a letra A. Na letra B, senta, se acompanha, ó, senta, se acompanha não, se acomoda, se acomoda. Então nós já temos duas coordenadas aqui. Na letra C, pule. Letra D, de outras ovelhas cuidarei, mas não de vós. Então existe uma outra coordenada aqui que traz uma ideia adversativa, né? Porque não de vós. Cuidarei de outras, mas não de vocês. E aí sobrou a letra C. Desejava não tivesse se apaixonado jamais. Desejava que não tivesse se apaixonado jamais, né? Aquela estrutura em que a conjunção ficou aqui subentendida, escondidinha, né? Desejava o quê? Desejava isso. Então dá para substituir pelo isso. Portanto, uma oração coordenada, perdão, oração subordinada, substantiva objetiva direta, gabarito letra C. Maravilha? Maravilha. Perfeito. Questão agora 17. Mar português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosse nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Bom, assinale a alternativa que explica o pensamento. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor, né? Beleza? Aqui, ó, letra A. Os desafios são mais difíceis, os desafios mais difíceis requerem abnegação intensa para se extrapolar os limites. Então, repare que Portugal aqui estava tentando expandir o seu espaço territorial com a conquista do mar, né? E o texto, né, o poema aqui, ele deixa claro que para que essa expansão ocorra, vai ter de sofrer, vai ter de passar por algumas situações ruins. Quantas mães, né? Quantos filhos em vão rezaram, quantas mães choraram, quantas noivas ficaram por casar, mas no final valeu a pena. Então houve aqui toda essa circunstância ruim, negativa, mas que trouxe um resultado positivo porque conseguiu a expansão aí do território, no caso a expansão do mar, né? Conquista aí do mar. Então, de fato, a resposta só pode ser a letra A. Os desafios mais difíceis requerem abnegação intensa para se extrapolar limites. A letra B, o sentimento de ter fé em Deus é o que faz superar os obstáculos da vida. Não foi assim que Portugal conseguiu conquistar o mar, né? Então a gente elimina a letra B. A letra C, a pequenez faz esmorecer a determinação humana diante das forças da natureza. Mesmo com toda a dificuldade, houve uma superação aqui, né? Das forças da natureza, porque eles no final conseguem conquistar. Houve ali uma perda, mas houve também a conquista, houve uma superação, houve ali o objetivo foi alcançado. E a letra D fala que a possibilidade de se alcançar os objetivos só será possível a quem não é resiliente à experiência da dor. É o oposto aqui, né? Os camaradas tiveram essa experiência da dor, essa resiliência, enfim, né? Então, gabarito letra A. Agora eu estou aqui trazendo a memória, eu fiz aqui a leitura, trouxe a memória, e eu explorei de fato, que foram 3 questões de interpretação sobre esse texto, e o que nós fizemos de interpretação permitia chegar à resposta aqui rapidamente. Perfeito, eu realmente não me lembrava. É muita questão e a gente acaba não lembrando, né? Vamos então aí, ó, para a próxima questão, gente. Questão de análise sintática do período simples, ó. Leia as sentenças abaixo atentando para os seus termos sintáticos. E aí, quando a gente já olha para a alternativa, a gente já verifica que tem predicativo do sujeito e predicativo do objeto, tá? Lembrando que no predicativo do objeto, a gente vai enxergar aqueles verbos que eu chamo de verbos transobjetos, ou seja, eles vão além do complemento verbal. Então, vamos lá. Na número 1 aqui, ó. Aquele vilarejo continuou desabitado por muitos anos. Continuou, ou seja, ideia de permanência. É um verbo de ligação mais um PS, predicativo do sujeito. Então, nesse 1 a gente tinha PS, predicativo do sujeito.
Na 2, encontrei-o alegre. Vamos pegar essa 2 aqui, ó, e imaginar que a gente colocasse o nome de uma pessoa, ó. Encontrei Pedro alegre. E aí quem encontra alguma coisa, alguém, né, ou alguma coisa, e esse alegre é o Pedro, que era o meu objeto direto do verbo encontrar. Então, aqui neste segundo caso, a gente tinha um PO, um predicativo do objeto. Na terceira, os alunos pareciam animados na reunião com o diretor. Parecer, um verbo de ligação novamente. Quando a gente tem VL, quem é ali, ó, que vem juntinho do verbo de ligação? Que é inseparável do verbo de ligação? O PS, o predicativo do sujeito ali, vindo por meio do adjetivo animados. E na quarta, os professores acharam o curso relevante. Acharam o quê? O curso, objeto direto, e relevante era o curso, que era um caso de PO. Então, a gente tinha predicativo do sujeito em 1 e... Em 1 e 3, por isso que não podia ser a letra A, né? A gente tinha predicativo do... 1 e 4 também não. 2 e 3 a gente tinha predicativo do objeto? Também não. Estava ali o predicativo no objeto no 2 e 4. Portanto, gabarito, letra D. Interessante. Sempre cobra, né, predicativo? Sempre. A galera não PS, pode dar mole. PO, Bora lá. Assinale a alternativa em que não se percebe a formação dos discursos que nos permitem conhecer pensamentos e falas de personagens reais ou fictícios. Essa é uma questão sobre polifonia e há várias formas de a gente executar a polifonia. Isso é mais de uma voz no discurso que não a voz do enunciador, né? Na letra A diz assim: segundo o professor, eu expressava pensamentos apressados e truncados. Essa ideia aqui, segundo o professor, que é conformativa, já abre para a gente uma espécie de polifonia. Porque quando diz eu expressava pensamentos apressados e truncados, não sou eu quem estou afirmando enquanto enunciador, mas é aquilo que o professor diz, tá bem? Então aqui já rola a polifonia, aqui há essa visão, né, de uma outra personagem. B. Saudades do meu avô, seus olhos diziam ser ele, o mais doce e sonhador dos homens. Isso fica bem claro para a gente, né, sobre os olhos que dizem, né, diziam, esse verbo que anuncia para a gente. Letra C. Sempre que perguntava a Maria por que não me amava, ela se desculpava com as dores já passadas. A gente não vê a voz da Maria aqui. O que a gente vê é o que ela faz. O que ela faz? Ela se desculpa e o modo como ela se desculpa, com as dores já passadas, né? Ou o modo ou a causa pela qual ela se desculpa. Sendo assim, já que a voz da Maria não aparece, ficamos com a letra C, e na letra D temos aí bastante nítida, né, essa visão, e eu até diria que é nessa D que diz assim: o garoto andava lacrimoso, indignado pela rua. Não esqueça a risada dos colegas. Bando de bobos. Como não gostar de histórias de tesouro escondido? A gente tem aí uma espécie de discurso indireto livre. Legal ter cobrado discurso indireto livre, né? Não me lembro de questão assim, trazendo esse tipo de item. Bem interessante. Gabarito letra C. De formato. Geralmente eles só perguntam onde está discurso direto, discurso Pois indireto, discurso indireto livre. Perfeito. Aqui ele trabalhou com uns tipos de discursos aí de uma maneira diferente. Vamos lá, ó. O corpo existe e pode ser pego. Quem vai poder ser pego? O corpo, né? A gente tem o E ali relacionando essas duas orações numa ideia de só. É suficientemente opaco para que se possa vê-lo. Vou colocar uma vírgula aqui, tá, gente? Por que essa vírgula eu coloquei entre o opaco e o para que se possa vê-lo? A fim de que se possa vê-lo. A gente pode colocar uma vírgula que não é obrigatória, mas é uma vírgula aí facultativa, quando eu tenho a ordem de oração principal mais oração subordinada. Então, a gente botou uma vírgula aqui, que é uma vírgula facultativa. Vou até melhorar essa vírgula aqui, que só Deus, né? Peraí. Melhorou nada. É a terceira e última tentativa e é o que vai ficar. Pronto. Se ficar olhando anos, se ficar olhando anos durante anos, você pode ver crescer o cabelo. A gente tinha aqui um caso de quê? De oração subordinada adverbial anteposta à oração principal, onde tem vírgula aí, obrigatória. Então, neste caso, temos uma vírgula obrigatória. E aí eu vou continuar, O corpo existe porque foi feito. Aqui eu também vou adicionar uma vírgula no existe, aqui o porquê. Gente, vamos lá. Aqui era um caso de explicativo ou de causal? Primeiro, o corpo foi feito.
Para isso ele existe, porque ele só existe visto que, já que ele foi feito. Novamente eu tenho uma oração principal e uma oração subordinada adverbial causal numa ordem ok. Então é o mesmo caso lá daquela primeira que a gente tinha visto. Uma vírgula aí, ó, que é facultativa. Por isso tem um buraco no meio. Por isso, vírgula. É um caso aí que a gente também considerou, calma o coração, já já a gente vai explicar melhor, mas a gente considerou também esse por isso aí, após esse conector, como uma vírgula obrigatória. Então, vocês já estão vendo aí, ó, que eu já estou destacando essas vírgulas obrigatórias de amarelinho. Aí, vamos continuar aqui, ó. O corpo existe, dado que exala cheiro. Este caso aqui, a vírgula já era apresentada pelo texto. E em cada extremidade, a gente considerou esse em cada extremidade aqui como um adjunto adverbial intercalado. E nesses casos aqui de adjuntos adverbiais intercalados, é um caso também de vírgulas obrigatórias. Então, por enquanto, a gente já tem o quê? 4 casos de vírgulas obrigatórias. O corpo se cortado, olha isso aqui, ó. Caso o corpo seja cortado, então, ó, o corpo se cortado, ele espirra um líquido vermelho. Então, eu tenho uma oração adverbial aqui, ó, intercalada. E aí, o corpo tem alguém como recheio, né? Então, dentro daquele corpo tem um recheio ali. Tendo em vista isso, a gente tem o quê, ó? Quantos amarelinhos que eu destaquei aqui, minha gente? 6 vírgulas são obrigatórias. Uma vírgula deve ser empregada pela mesma razão da vírgula já utilizada no texto. Lá no texto, deixa eu ver, cadê a O corpo vírgula? existe, dado Isso. que exala cheiro. O corpo existe, dado que exala cheiro. Esta vírgula, no caso, ela está separando 2 orações. Isso. A primeira oração é a oração principal, o corpo existe, né? Isso. A segunda oração, dado que exala cheiro. Repare que a segunda oração é uma vez que exala cheiro. Gente, 21ª questão, então, aí, ó. Leia as sentenças abaixo atentando para a classe morfológica. Foi uma outra que a gente olhou assim, ó. Por quê? Essa outra, eu queria até que o Omena, você faz essa questão, porque é aquela do Darcy, Sim, da sim. regência, que a gente falou assim, ok, a gente sabe, mas essa acho que vai doer. Ó, vamos lá, né? Leia as sentenças abaixo, atentando para a classe morfológica dos verbos. No primeiro item nós temos: todos os tempos verbais apresentam-se subdivididos tanto no modo indicativo quanto no modo subjuntivo. Depois ele pede para a gente marcar aquilo que está correto. E por que a gente eliminou aqui a primeira, né? A gente tem que levar em consideração o tempo simples, tem que levar em consideração o tempo composto, né? E a gente vai perceber que há uns no tempo simples que não encontraremos no tempo composto. Então, ele generaliza isso aqui, portanto, a gente pode eliminar o primeiro item. Aí, no segundo item, em não haverá jamais uma forma de seu corpo se esquecer do calor dos olhos dela, o verbo haver classifica-se como principal. Bom, ele chamou o verbo haver de verbo principal. Quando a gente pensa num verbo que é classificado como principal, nós pensamos em uma locução verbal, né? E a gente não encontra aqui uma locução verbal para que nós chamemos de verbo principal. E aí nós pensamos, será que ele quis dizer que faz parte de uma oração principal? Bom, dizer que faz parte de uma oração principal e dizer que é classificado como verbo principal há uma diferença muito grande. Então a gente não pensou nisso. E o fato dele fazer parte de uma oração principal. A gente levou em consideração que ele está chamando o verbo de verbo principal, não um verbo que faz parte de uma oração principal. Portanto, eliminamos o item 2. Aí, meu aluno, vamos pular rapidinho aqui o item 3. Pule por acaso aqui o item 3. O item 4, ele diz assim, né? O verbo ficar não é irregular, como se constata pelas formas fico e fiquei, né? Fico, presente indicativo, fiquei, pretérito perfeito indicativo. De fato, esse verbo aqui ele não é considerado um verbo irregular. Ele é um verbo regular. Ele é um verbo regular, né? Isso aqui que aparece é uma questão de som, né? Para que haja uma sonoridade. Isso. Então, é uma adaptação pela qual o verbo passa por uma questão ali de sonoridade. Então, é só uma adaptação do C para o QU, né? Isso, é uma modificação na estrutura a fim de produzir um som, não necessariamente cria uma irregularidade. Então, o item 4 está certo. É uma pegadinha, inclusive, né? Que o camarada olha aqui, né?
Rápido. Eu fiquei, e mudou. E mudou, já é irregular. Pois não, é, ele não é irregular. Não é. Aqui ele de fato é regular. Então tá certo, não é irregular. Ele é regular, que tem uma adaptação ali por conta da sonoridade. Pessoal perguntando ali, eufonia, um caso de bom som, exatamente, né? E a gente aí Isso. acaba atuando essa alomorfia que a gente chama, né? Alomorfia. Que são as modificações no interior da palavra. Aí, meu aluno, no item 3 é o seguinte, ó. Vamos lá. Na frase, vou até apagar. Na frase, a avó se deu o trabalho de fazer muitas guloseimas. Ele alega que há uma voz ativa. O que você deve ter pensado no primeiro momento? Poxa, não é a voz ativa, deve ser uma voz reflexiva. Deu a si própria o trabalho, né? De quê? De fazer muitas guloseimas. Sendo que o verbo dar, aqui no contexto, ele é o verbo dar-se. Então, ele é um verbo pronominal. E o próprio Segala, que é um dos gramáticos da prova, ele diz que a voz reflexiva ela apresenta uma observação. Há verbos que estão relacionados a sentimento, né? Queixar-se e por aí vai. E os verbos que são considerados pronominais, eles não vão ser classificados como voz reflexiva. Isso. Então, a gente observa que aqui, neste caso, é o dar-se no sentido de dedicar-se, né? Dedicar-se, né? Aí... Então, o item 3 está certo. Portanto, gabarito, letra A. Letra 3 e 4. 3 e 4. Muito bem. Questão bem trabalhosa também, Agora, né? 22ª questão. Assinale a alternativa em que o emprego do pronome oblíquo não segue o padrão normativo da língua. Uma outra também, porque falava aqui sobre a questão do sujeito, né? Então você tem o seguinte, ó. É tão fácil te gostar, vira parte do viver. O que é tão fácil? Seria isso aqui, gente, ó. Te gostar é tão fácil. Então a gente tem o quê? O que é tão fácil? Te gostar. A gente pode introduzir pronome, né, oblíquo-átono aí em frases? Não. Então esse te gostar aqui, ó, não seguia a norma padrão. O ninguém aqui era fotoproclítico, tá tudo ok. Fizeram te deixar também, né, não iniciando frase com pronome oblíquo. E somente ela te olhou. Quando a gente tem sujeito explícito, pode acontecer próclise e ênclise. Portanto, gabarito letra A. 23, concordância aí verbal. Vamos lá. 23. Assinale a alternativa em que a frase apresenta um desvio da norma padrão quanto à concordância verbal ou nominal. A. Ao quintal de casa também, um potencial zoológico de pequenas criaturas encantador, se soubermos apreciar. Esse encantador aqui pode ter chamado a atenção porque está perto de pequenas criaturas, mas a gente considera que ele se refere a zoológico, tudo bem? Letra B. A turba, depois de incomodarem, ofenderem, amedrontarem as pessoas, desapareciam como num passe de máscara. Aqui, ó, cuidado, cuidado. A gente tem uma questão de silepse, que é a concordância ideológica. E especialmente nas suas gramáticas de referência, fala sobre a distância, né? Porque, veja, a gente tem a turba aqui, depois disso a gente insere aí, ó, uma série de palavras, depois de incomodarem, ofenderem, amedrontarem as pessoas, desapareciam, beleza, é o cenário perfeito para a ocorrência de silepse, ok? Na letra C, Vossa Excelência procura por um homem diferente do que sou, mas esperava vê-lo para lhe afirmar que minhas aptidões agradariam os seus propósitos. A gente tem, na verdade, um desvio de regência, mas não de concordância, Isso. né? Esse agradariam aos seus propósitos. Nada errado aqui com a concordância, tudo certo. E na letra D, atenção, diz assim: a professora Marcela Cânlamo da Vaz Silva, 36 anos, tetraplégica, conta que a tecnologia mudou sua vida. Cita o Motrix e o Desvox como exemplos de softwares que ajudam os deficientes, embora o seu caso não os exijam. E aqui, atenção, né? Porque a gente tem o verbo exigir. Quem não exige, né? O que não exige, na verdade. A concordância aqui, atenção, está em terceira pessoa, ó, do plural. Mas cadê o elemento em terceira pessoa do plural que cumpriria, né, essa função? Não tem. Deveria estar em terceira pessoa do singular, fazendo, portanto, a concordância correta com o sujeito, o seu caso. Tudo bem? E o os, prof? O os está certinho. Não exige, portanto, ó, os softwares Motrix e Desvox. Tudo bem? Então, aqui é onde há um desvio. Gabarito, letra D.
E 24ª questão e última, o Mena aí vai finalizar pra gente. Vamos nessa. Epa, Opa. calma aí. Vamos lá. A questão de número 24 diz assim: as frases abaixo foram retiradas de um tico-tico no fubá, sabores da nossa história. São Paulo, Nacional, pá, beleza. Assinale a alternativa em que a sequência em destaque compõe a totalidade, né? A totalidade dos elementos do termo sintático sujeito. Então repare que ele pede aqui a totalidade, não é isso? Então, se ele pede a totalidade, a gente tem de levar em consideração esta palavra, né? Por exemplo, na letra A, coube aos confeiteiros do imperador a dedicada função de juntar ao gelo moído salada de fruta e mel. Repare que ele só destacou a dedicada não, né? A delicada função. E aí vamos perguntar aqui ao verbo: o que coube aos confeiteiros do imperador? A delicada função de juntar ao gelo moído salada de fruta e mel. Então ele não usou a totalidade, né? Ele usou só uma parte. Isso. Então é algo que você tem de levar em consideração. Já na letra B, Alexandre o Grande encontrou guardado embaixo da neve a delícia refrescante, encontrou algo, né? Encontrou a delícia refrescante. Quem encontrou aqui foi Alexandre, ou seja, Alexandre é o sujeito. Logo não exerce a função sintática de sujeito, você elimina. E a letra C, que é a nossa resposta: dos mandarins veio a receita de gelo batido com leite. Ó, a receita de gelo batido com leite veio de onde? Dos mandarins. Então aqui a gente tem, de fato, a totalidade no que diz respeito à função sintática de sujeito. E aqui trazido por Marco Polo aqui não exerce função de sujeito, né? Tá mais para a gente da passiva, né? Que foi trazido por Marco Polo. Então chegamos aqui à nossa resposta, gabarito letra C. Maravilha? Muito bom, gente. Maravilha. Então a gente finalizou aí a nossa parte, né, de língua portuguesa. Muito obrigada, tá? Vocês vão ficar ainda com inglês aí, Estamos né? na torcida por vocês. Estamos na torcida por vocês, beleza? Tchau, tchau, gente. Valeu, galera. Grande beijo.